Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora nós vamos conversar aí sobre avaliação de projetos, né? O momento que nós decidimos, buscamos decidir qual projeto que pode entregar mais resultado, é mais interessante para a empresa como um todo, qual que, né, baseado nos indicadores que eu estou usando para medir esses projetos, quais que eu vou priorizar. Né? Então isso normalmente é um trabalho que vem antes, né, do nascimento do projeto propriamente dito. Eu quero saber primeiro se ele é viável, se ele vai entregar resultados que eu espero alcançar no caso. Normalmente as empresas têm mais projetos do que elas dão conta de gerenciar e cabe, portanto, a gente saber o seguinte: qual desses projetos, né, desses 100 projetos eu vou priorizar. Né? Então eu preciso definir algum parâmetro de avaliação desses projetos, como que eu vou dizer que um determinado projeto é melhor do que o outro. Né? E existem alguns indicadores que normalmente são indicadores econômicos, financeiros, que são utilizados para definir justamente qual projeto mais interessante, mais importante para a organização. Existem outros critérios também, mas no caso aqui especificamente o que nos interessa são mais os indicadores econômicos, financeiros de avaliação de projeto, ok? Então nós vamos focar justamente no entendimento um pouco do que são esses indicadores dentro do nível de profundidade necessário e exigido para o exame PMP. Nós não vamos aprofundar nesses indicadores, não é o objetivo. Nosso objetivo aqui é construir, né, o conteúdo todo voltado para a necessidade da certificação PMP. Né? Enfim, vamos lá então, né? Então, conhecendo aí alguns indicadores, como por exemplo o VPL, que significa Valor Presente Líquido. Depois eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente, mas basicamente significa trazer todos os vencimentos do projeto em relação a custos, em relação a receitas, pós, né, implementação do produto, trazer tudo para o presente. A gente espera, no caso, né, que o projeto apresente um VPL maior que 0. E quanto maior, no caso, o VPL, mais interessante é o projeto, porque ele está justamente, né, possibilitando um ganho maior financeiro para a organização. Você imagina, por exemplo, que nós temos custos associados com o projeto, nós temos depois custos associados com a manutenção do produto que o projeto gerou, nós temos receitas associadas com a venda deste produto que o projeto gerou, no caso. Eu quero saber se o projeto vai ser viável do ponto de vista, né, desse indicador. Traga tudo para o presente. Existe uma fórmula que permite fazer isso. Depois eu vou citar aqui para vocês. Traga tudo para o presente. A gente espera, no caso, que VPL seja maior que 0. Né? E quanto maior o VPL, melhor o projeto. Outro indicador também utilizado, muito utilizado no caso, é a TIR, a taxa interna de retorno, né? Que no caso aqui também segue a mesma lógica do VPL, que é quanto maior a taxa interna de retorno, melhor é o projeto. Olha só que maravilha, né? Temos também aí, né, o payback. Talvez vocês já ouviram falar sobre payback, né? O período de retorno, no caso. Eu quero saber basicamente, por meio do payback, quanto tempo que o projeto vai se pagar. Eu vou investir, por exemplo, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões em um projeto que vai gerar um produto determinado, que vai entrar depois no mercado. Em um determinado momento, né, esse produto ele vai pagar todo o investimento que eu fiz até o presente momento. Né? E aí esse momento ele é justamente conhecido como payback, é o momento que você recebe o retorno de todos os seus investimentos. A partir daquele momento é onde nós temos resultado, vamos ter lucro no caso. Né? E aí dá para perceber então que quanto menor o payback, né, o raciocínio é inverso em relação ao VPL, em relação à TIR. Então quanto mais rápido você receber o retorno de investimento, melhor é o projeto. O projeto que tem condições de entregar, no caso, um resultado mais rápido, talvez esse seja um critério utilizado para selecionar esse projeto, né? Justamente equilibrando com outros critérios também. Nós temos aí também um critério sobre análise custo-benefício, né, que ele compara, no caso, os custos esperados do projeto com os possíveis benefícios que ele poderia trazer
para a organização. É uma conta simples, basicamente, não vou mostrar para vocês por meio do próximo slide aqui, que é o seguinte: nós temos aí análise custo-benefício. Por exemplo, ao dizer que uma razão custo-benefício de um determinado projeto é de 1,5, isso significa que os ganhos são 1,5 superior aos custos, no caso. Nós temos aí algum ganho, né? Nós temos aí, talvez aí 50% de ganho daquele investimento que nós fizemos. Gastamos aí, por exemplo, 1 milhão e conseguimos aí um resultado de 1,5 milhão. Isso dá, portanto, aí uma análise custo-benefício de 1,5. Então, alguns indicadores associados com essa finalidade. E aí vou propor um exercício aqui com vocês agora, né? Vamos simular um cenário de um projeto X e um projeto Y. Eu quero saber qual projeto você escolheria baseado nas informações que eu vou disponibilizar agora. Em relação, por exemplo, ao valor presente líquido, eu tenho, por exemplo, no projeto X, né, um valor presente líquido de 100 mil e no projeto Y, um valor presente líquido de 80 mil. Qual projeto que você escolheria? Evidentemente, o projeto que apresenta maior VPL, que seria, no caso, o projeto X, ok? Nós temos aí a TIR também, né, um projeto X com 15% de taxa de retorno, e nós temos o projeto Y com 22%, logo, mesmo raciocínio de VPL, né, nós, no caso aqui, a gente escolheria o projeto Y, que apresenta uma TIR maior. Em relação ao período de retorno ou payback, no caso, o projeto X ele se paga, né, em 1 ano, e o projeto Y ele se paga, no caso, em 18 meses. Então, qual projeto que você escolheria aqui no caso? A gente fazendo uma pequena conversão, 1 ano equivale a 12 meses. Portanto, né, o projeto X ele tem uma taxa de retorno. Ele tem, no caso, né, um período de retorno mais rápido e ele seria, no caso, o projeto selecionado. Eu estou avaliando os projetos de maneira isolada em relação a cada um desses indicadores que eu apresentei aqui para vocês, ok? A razão custo-benefício, no caso, em relação ao projeto X é 1,84, em relação ao projeto Y é 1,3, logo, o projeto que eu escolheria, no caso, seria o projeto X, porque ele tem uma razão custo-benefício maior se comparado com o projeto Y. Legal? Alguns conceitos importantes também associados com essa questão de avaliação de projetos, por exemplo, nós temos aí o conceito de valor econômico adicionado, que indica se o projeto retorna à empresa mais valor do que os custos da iniciativa. Eu quero saber justamente isso, se o projeto está entregando valor, né, e isso é possível por meio de valor econômico adicionado. Nós temos aí também os custos de oportunidade, né, que refere-se à oportunidade perdida ao selecionar um projeto em lugar de outro. Não exige cálculo no caso, basta apenas você observar as informações que são colocadas para você. Eu vou dar um exemplo aqui no caso, né, no próximo slide eu mostro aqui para vocês. Outra informação que pode aparecer também é custos afundados ou sunk cost, né, que se refere aos custos consumidos que são realizados dentro do projeto. Esses custos, você já gastou esse dinheiro no caso, não tem como reaver esses gastos dentro do projeto, né? Então esse é o conceito aqui de fundos, custos afundados no caso. Vamos ver aqui então um pequeno exemplo sobre como é que seria essa questão de custo de oportunidade. Vamos supor um cenário em que uma empresa tem 2 projetos para selecionar. Nós temos aí o projeto A, né, que possui um VPL de 100 mil e o projeto B com VPL de 80 mil. Aí a pergunta é o seguinte: qual o custo de oportunidade caso a empresa opte por selecionar o projeto A, né? Então, o conceito de custo de oportunidade refere-se ao valor da oportunidade perdida em função da escolha que você fez. Evidentemente, a gente procura fazer uma escolha melhor, né? E aquela que foi preterida é o nosso custo de oportunidade. No caso aqui dessa pergunta, a resposta então seria, né, justamente 80 mil, que se refere, né, ao projeto B que foi deixado de lado. Então, nosso custo de oportunidade, no caso aqui, é de 80 mil. Tudo bem? Então, nós ficamos aqui de conversar também sobre o VPL, né, como é que funciona o valor presente líquido. No caso, né, o valor presente significa o valor atual dos fluxos de caixa futuros calculados a partir de uma determinada fórmula que eu apresento aqui para vocês, né? O cálculo, no caso aqui, de valor presente. Vamos imaginar que a gente tem
custos para pagar no futuro, nós temos receitas para receber no futuro também. Então eu quero saber hoje quanto que vale isso, né? Basicamente nós temos que aplicar essa fórmula que aparece na nossa tela, que o valor presente ele vai ser igual ao valor futuro que você vai receber, né? Vamos supor que R$1.000, né, que você vai receber daqui a X meses, dividido por 1 mais I elevado a N, né? No caso aqui, VF refere-se ao valor futuro, como eu já disse, o I, a taxa de juros utilizada no caso para poder fazer essa atualização, né? Normalmente a gente busca essa informação no mercado, e o N refere-se ao período de tempo que nós vamos que esse recurso ele está no futuro. Se ele está 2 meses, 6 meses, 12 meses, se for trabalhar com meses no caso, ou com ano, enfim, né? Então refere-se a esse período de tempo, normalmente são meses, ok? Vamos ver um pequeno exemplo de aplicação dessa fórmula. Qual que é o valor presente de um investimento, no caso, que pode me render 100 mil em 2 meses a uma taxa de 2%. Nós temos todas as informações aqui na tela para poder resolver justamente esse exercício e obter o valor presente, né? Primeiro, nós vamos então aplicar essa fórmula, né? O valor presente igual ao valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N, ok? Então, fazendo aí a substituição dos valores, nós temos que o valor futuro é 100 mil, ok? Dividido por 1 mais a taxa, no caso, que é 2%, e aí você tira a porcentagem, vai ficar 0,02, elevado ao número de períodos de tempo. São 2 meses, no caso, então eu vou elevar a 2 aqui no caso. E aí nós temos, então, valor presente igual a 100 mil dividido por 1,02 elevado a 2. Continuando no cálculo, nós temos aí 100 mil dividido por 1,0404, né? E aí o valor presente seria 96.116,88. Essa quantia, né, refere-se ao valor presente, ok? Então, daqui a 2 meses você tem 100 mil. E hoje, quanto que você teria? Eu teria 96.116,88. Eu quis apresentar, né, essa fórmula primeiramente para esclarecer para vocês como é que é esse indicador de valor presente líquido. Eventualmente, essa fórmula pode ser cobrada no exame PMP, ok? Mas, para ser sincero com vocês, nenhum aluno que já fez a prova já reportou a necessidade de uso dessa fórmula. Mas, enfim, né, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Se em algum momento você precisar, você sabe que existe essa fórmula que permite calcular o valor presente, no caso, para a gente poder saber, né, quanto que é esse valor hoje. Outro aspecto também a ser considerado é o seguinte, que normalmente as questões de cálculo do exame PMP, do exame CAPM, são contas simples, né? São contas que muitas vezes a gente consegue fazer de cabeça, ou então, se for necessário, você pode habilitar uma calculadora no computador onde você faz a prova para poder utilizar, para poder fazer alguns cálculos simples, né? Mais, menos, dividir, vezes, alguma coisa nesse sentido. Então, não é comum a gente ter questões que exigem mais cálculo de nós, né? Como eu disse para vocês, são contas simples. Talvez isso aqui não caia na prova. É mais no intuito mesmo de esclarecer. Enfim, é citado, né, que isso pode ser um conteúdo do exame PMP. E aí eu estou compartilhando esse conhecimento com vocês. Uma outra informação importante também associada com essa questão de viabilidade de projetos é que a gente precisa conhecer a depreciação dos itens do projeto, né? O que é adquirido, no caso, para o projeto, os produtos, as máquinas que são adquiridas. Essas máquinas, elas vão perdendo preço, né? Elas vão sendo depreciadas ao longo do tempo e, portanto, a gente precisa conhecer o conceito de depreciação linear e depreciação acelerada. O primeiro, em relação à depreciação linear, é a mesma quantia de depreciação é subtraída anualmente, né? Um exemplo, um item no projeto de 10 mil com uma vida útil de 10 anos seria depreciado em 1.000 por ano, durante cada um desses 10 anos. Já em relação
A depreciação acelerada, aqui no caso, basicamente existem duas formas de depreciação acelerada, uma que é o balanço de declínio duplo e a soma dos dígitos dos anos, no caso. Então, não se preocupem em aprofundar esse assunto, basicamente o que você precisa saber é que existem esses dois tipos, né, de depreciação acelerada e a depreciação acelerada, no caso, ela é mais rápida do que a depreciação linear. Exemplo, um item no projeto de 10 mil seria depreciado em 1.500 no primeiro ano, em 1.300 no segundo ano, em 1.230 no terceiro ano. Repare que não é constante esse valor, né? A diferença de 200, né? E depois eu tenho uma diferença menor no caso aqui de um para o outro, mas ela é mais rápida a depreciação no caso, por isso que ela tem esse nome, né? No caso é acelerada, né? É justamente que ela é mais rápida do que a depreciação linear, ok? Então, resumindo aí um pouco desses conceitos associados com a questão de depreciação, nós temos a linear e nós temos a acelerada. A acelerada ela tem duas formas no caso, a balanço de declínio duplo e a soma dos dígitos dos anos. A linear não tem subdivisão no caso, a linear mesmos valores ao longo do tempo e acelerada, né, nós temos aí valores diferenciados, no caso ela é mais rápida, começa valores altos e vão reduzindo ao longo do tempo, ok?